Bom, pessoal, eu espero que todos estejam vendo minha tela. Então, pessoal, na semana passada, a gente finalizou na fotografia, né? No início da fotografia, certo? Então, o que vai acontecer, né? Em qual momento da história a gente está agora, né? A gente está meados do século XIX, né? 1850, 1860, né? O que vai acontecer? A primeira fotografia, ou pelo menos uma das primeiras, né, ela vai acontecer em 1826, né? O Joseph Niepce, ele é considerado aí a primeira pessoa que tirou uma fotografia, conseguiu, né, fixar a imagem, registrar a imagem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele era inventor, ele não era necessariamente artista. A fotografia ela vai demorar muito, mas muito tempo para ser considerada arte. Tá? A fotografia era considerada mais uma invenção, uma experiência científica, certo? Então a gente tem essa primeira fotografia, né? É considerada a primeira, e a partir do momento em que surge a fotografia, tudo vai mudar, certo? O surgimento da fotografia é considerado um divisor de águas no mundo da arte. Porém, essa experiência, né, do que é registrar uma imagem, né, do que é fixar uma imagem, o homem ele já tem essa curiosidade há muitos e muitos séculos, isso desde a antiguidade. O próprio Leonardo da Vinci, no Renascimento, ele realizava a experiência da câmara escura. O que era essa câmara escura? Né? Era uma caixa, um cômodo, onde o artista ele entrava, né? Ele fazia um furo, né? Entrava, fechava a porta e tinha um furo, aonde durante o dia a paisagem externa ela passava por esse furo e ela era refletida de cabeça para baixo no interior dessa caixa, dessa câmara escura. Vários artistas do Renascimento em diante fizeram uso da câmara escura para poder pintar de forma mais realista possível, tá? Como se fosse ali uma espécie de cópia, né? Mas era uma forma de facilitar, tá? A nossa retina, o nosso olho, ele funciona mais ou menos aqui dessa maneira, né? Toda uma questão de física envolvida. A gente não vai entrar nisso agora porque não é minha especialidade, também não é nosso foco, tá? Mas só para vocês entenderem que desde a antiguidade, mais especialmente no Renascimento, né, o homem ele já está em busca dessa possibilidade desse registro. Aqui eu trouxe um exemplo da primeira fotografia, né, tirada da Esfinge, lá no Egito, em 1880. Então, aqui a gente tem a Esfinge, algumas pessoas aqui, só a nível de registro mesmo, né, para a gente ter uma noção de como que foram essas primeiras fotografias. Apesar que 1880 já não era tão assim as primeiras fotografias, né? A fotografia, pelo menos entre os mais ricos, ela já estava se popularizando. Uma das primeiras fotografias, né, de uma pessoa, né, no caso Hannah Stiller, ela é considerada, né, a pessoa mais antiga a ter sido fotografada, isso no ano de 1840, tá? Aos poucos também a gente vai tendo uma pequena evolução da qualidade dessa imagem. Essa introdução que eu estou fazendo da fotografia é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, para a gente poder compreender melhor os rumos que a arte vai tomar a partir de então. Essas primeiras fotografias, pessoal, era necessário que a pessoa ficasse parada um tempão até a fotografia dar certo. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem a fotografia do momento de uma fotografia, tá? O que era muito difícil de conseguir também. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o nosso fotógrafo, né, que é um dos primeiros modelos de câmera fotográfica, né, que era esse caixote em cima desse tripé. Normalmente, né, principalmente em ambientes externos,
tinha um tecido preto, onde o fotógrafo ele cobria a cabeça, tá? E aí os modelos que fossem posar para essa fotografia tinham que ficar estático por um tempo. Bom, parece meio bizarro, né? Mas mesmo no iniciozinho, né, da fotografia, finalzinho ali do século XIX, os fotógrafos eles já começam também a fazer montagens. Então a gente tem algumas pessoas mais engraçadinhas, né? Como que fazia isso, né? O fotógrafo ele ia combinando uma sucessão de negativos, né? Para quem é mais novo, nunca deve nem ter visto um negativo, mas até na década de 90, quase anos 2000, ainda quando você tirava foto em casa, alguma comemoração com seus parentes, você retirava o negativo da câmera e levava para ser revelado. E depois de alguns dias você voltava para buscar suas fotografias. Isso acontecia até a década de 90. Mas o que acontecia? Nessa época aqui, como que era feita essas montagens? O fotógrafo, ele ia combinando uma sucessão de negativos, né? E chegava um momento que ele retirava a cabeça da pessoa ou a montagem que ele quisesse fazer, né? E aí posicionava onde ele quisesse. Então as pessoas já gostavam de fazer esse tipo de brincadeira, né? Como se fosse um Photoshop da época, né? A gente vai ter alguns artistas que começam a fazer montagens com fotos também, para simular que estavam voando, assim por diante. Então a fotografia, gente, ela vai abrir um leque de opções na arte. Mas lembrando que neste momento a fotografia ainda não é considerada arte. Só depois de um tempo que vai ser considerado. Pessoal, beleza. E a gente começa no nosso primeiro estilo artístico, né? Que a gente vai chamar de realismo. O que foi o realismo? Né? Para a gente compreender o contexto histórico, né? A gente está aí, meados do século XIX, né? Capitalismo a todo vapor, né? A gente passou aí na sociedade por duas revoluções industriais, uma no século XVIII, outra no século XIX. Então, como que está a sociedade? A burguesia crescendo, o capitalismo crescendo. Consequentemente, o trabalhador, o povão, as massas, né, condições cada vez mais precárias, insalubres, desigualdade social, inúmeras doenças, epidemias, certo? Então, esse trabalhador que está nessa condição, ele começa, enquanto temática, a chamar a atenção dos artistas. Lembrando que o que acontece também aí no século XIX? Karl Marx ele publica o Manifesto do Partido Comunista, tá? Então, o comunismo nesse momento é uma ideia aí que está crescendo, que está conquistando algumas pessoas. Por quê? É a vontade da revolução, da igualdade, né? A revolução dos trabalhadores, a busca por justiça social, enfim. Nesse momento, a política vai influenciar completamente as próximas correntes artísticas que vão acontecer. A primeira delas vai ser o realismo. E o que é o realismo? O artista, ele quer representar o trabalhador tanto do campo, né, quanto o trabalhador das fábricas, das indústrias. Então, a arte, nesse momento, a pintura, também a escultura, começa a querer retratar aquilo que é real, aquilo que de fato está ali na sua frente. Se antes a gente estava vivendo o romantismo, que o romantismo também retratava cenas históricas, porém de forma muito fantasiosa, muito viajada, muito sentimental. Já o realismo, ele já vem com uma proposta de retratar somente aquilo que é real de fato, que é visível, sem romantismo, sem fantasia, certo? Sem adocicar o que está acontecendo. Aqui a gente tem o exemplo de um grande artista realista chamado Gustave Courbet. E foi um grande nome do realismo. Ele gostava muito de retratar trabalhadores em seu momento de trabalho, né? O realismo também servia como uma espécie de denúncia social,
tá? Então, quando as primeiras obras começaram a ser expostas nos salões de arte, lembrando que os salões de arte, eles eram bem rígidos a respeito de qual obra podia ser exposta e qual obra não poderia. Então, era comum várias obras serem rejeitadas, tá? Tem uma análise bem legal que eu gosto dessa obra, que é o seguinte: do nosso lado esquerdo, a gente tem um menino jovem aí, um adolescente. Do nosso lado direito, a gente tem já um senhor mais de idade, né? O que poderia ser a intenção do artista de passar mensagens. Qual mensagem, né? Que você, sendo da classe trabalhadora, sendo pobre, você inicia jovem numa função e envelhece naquela mesma função. Ou seja, para você não tem esperança. Você vai ser trabalhador braçal para o resto da sua vida. Tá? Para quem não entendeu o que é esse tipo de trabalho que eles estão fazendo, eles estão quebrando pedras. Tá? Era uma forma mais antiga de construir estrada. Então você ia quebrando pedrinha por pedrinha, tá? Filmes de época, séries de época costumam retratar os prisioneiros como forma de punição, eles ficavam quebrando pedras, tá? Então, nesse momento, o ato de trabalhar, né, esse destino que o trabalhador tem, também está sendo retratado como uma punição, um castigo, né? E também a falta de esperança. Outra análise bem legal que eu gosto dessa obra é a respeito de não aparecer horizonte, não aparecer céu. Né? No canto superior direito da obra, você vê ali um pedacinho de céu, mas é quase nada. Ou seja, é como se aquele ambiente estivesse engolindo esses dois trabalhadores. Realmente, não tem esperança, não tem saída, certo? Outra obra bem interessante também são as peneiras de trigo, né? Que são duas moças em seu ambiente de trabalho, ali um ambiente um pouco mais doméstico, mas é uma cena comum, é uma cena cotidiana. Não tem nada demais, não tem nada de especial. Ali do lado direito já tem um menino ali curioso, mexendo em alguma coisa. Então, o realismo, pessoal, é isso. O realismo ele quer retratar a realidade, o corriqueiro, o cotidiano, o comum, tá? Então, o realismo é esse homem que, diante dessa industrialização, no caso, esse homem europeu, depois o realismo ele vem para o Brasil, né? Esse estilo também vem para o Brasil, mas inicialmente, né, é na Europa onde tudo começa. Então, esse homem, diante dessa industrialização, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uso do conhecimento científico que já é adquirido pela arte, né? Essa técnica realista, né? Que foi atingida no Renascimento, porque como a gente conversou na última aula, no Renascimento o Da Vinci ele aprimora algumas técnicas que os artistas vão continuar usando depois dele, que é de representar a realidade, né? Proporção, volume, né? Então essa realidade visual ela já é conquistada, falta a realidade social. Então, no realismo, a gente rejeita fantasia, tá? A gente rejeita temas espirituais. Eles querem representar o aqui e o agora, a realidade que está aqui na nossa cara, certo? Então, vai ser a imitação da realidade sem fantasia, sem alteração, né? Então, a gente vai ter essa representação objetiva, científica, certo? O artista ele não tem intenção de melhorar artisticamente a natureza ou a realidade. Por quê? Porque ele enxerga beleza no mundo tal qual ele é, certo? Na realidade tal qual ela é, certo? A influência política nesse momento é fortíssima, tá? Então, tudo que está acontecendo a nível social, manifestações, protestos, é tema do artista, ele tem intenção de fazer denúncia também, tá? Eu não coloquei aqui como exemplo, mas a gente tem um exemplo muito bacana da nudez na arte. Se até então o único tipo de nudez que era permitido na arte era aquela nudez mais celestial, mais fantasiosa e inatingível, neste momento, alguns artistas querem representar a nudez real. E a quem pertence essa nudez real? São as damas das casas noturnas, né? As prostitutas. Então, o realismo, ele também vem como uma espécie de denúncia da hipocrisia da sociedade, né?
os pais de família respeitosos, né? Mas que também procuram outras coisas por fora. Então, o realismo mostra muito isso, né? Por isso que não é muito bem aceito, né? Causa um choque. Enquanto estilo visual, não há problema, tá? O choque está na temática, certo? Por causa dessa questão da denúncia. Na arquitetura, o que vai acontecer na arquitetura, né? A gente já começa a ter uma necessidade não de grandes palácios ou monumentos, mas sim de coisas que sejam úteis, tá? Vou finalizar aqui a pintura com essa obra das Respigadeiras, que é uma das mais famosas do realismo, né? Representa três trabalhadoras do campo. O que são essas respigadeiras? A gente tem a colheita, né? Lá no fundo a gente já pode ver o pessoal que participou da colheita, né? Os trabalhadores indo embora. Essas espigadeiras, elas eram espécies de mendigas do campo, tá? Então elas catavam ali as sobras, tá? Então quando o François Millet ele retrata essas espigadeiras, mais uma vez, ele está mostrando o trabalhador braçal do campo, é uma espécie de denúncia, porque por mais que a indústria está crescendo, né, o pessoal está evoluindo, o capitalismo está a todo vapor, mas a desigualdade social, ela também está se acentuando, tá? E aqui nessa primeira obra ele até foi muito generoso, porque ele representou essas três mulheres até bem fortinhas, né? A realidade não era bem essa. Esse trabalhador do campo, esse mendigo do campo, que era muito comum de ter, eram pessoas muito magras, muito doentes, que morriam por qualquer coisa, certo? Então, essas obras vêm como uma espécie de denúncia da hipocrisia da sociedade e da desigualdade, tá? Que não agrada a burguesia. Não é isso que a burguesia quer ver num salão de arte. A burguesia quer ver pintura religiosa. A burguesia quer ver temas místicos, temas fantasiosos. Por quê? Porque é o que agrada, né? É o que massageia o ego. A burguesia não quer ver jogada na sua cara a denúncia, né? Da onde que vem a riqueza? Da exploração do trabalho, né? Então, Marx ele já pontuava essa questão da luta de classes. Então, o realismo ele vai fazer uso dessas ideologias que estão nascendo, que estão crescendo, essa temática e vai colocar nas obras, tá? A gente tem como exemplo de construção arquitetônica a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel ela foi construída para ficar por um curto período de tempo, tá? Depois acabou ficando e está aí até os dias de hoje, né? O que vai acontecer na arquitetura, né? Por influência do realismo, né? Os arquitetos e os engenheiros eles estão procurando responder às necessidades urbanas, tá? Que vem da industrialização. Então, essas novas cidades elas vão exigir escolas, hospitais, fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas e assim por diante. Novas moradias, tá? Então, a tendência a deixar de construir grandes templos religiosos e palácios, essa tendência vai morrendo, né? Porque a necessidade agora é outra, né? A modernidade, é uma vida mais urbana, é outra. Esse pessoal aí já está em outra vibe, em outra sintonia, tá? Mas a Torre Eiffel ela vem com esse intuito de inaugurar essa modernidade, né? Marcar essa transição para esse novo momento da sociedade, certo? Na arquitetura, eu trouxe o exemplo aqui para vocês do Rodin, tá? Rodin, Rodin, pode pronunciar como vocês quiserem. Normalmente a gente pronuncia Rodin, tá? Essa escultura eu acredito que a maioria já tenha visto em algum momento da vida, que é o pensador. Quem é o pensador? Pode ser eu, pode ser você, né? É esse homem aí moderno, pós-moderno, né, que está transitando aí para essa vida urbana, para essa modernidade, capitalismo, tá? Conhecimento que está se expandindo, o acesso ao conhecimento, certo? Por mais que a desigualdade social está se acentuando junto com o capitalismo, né? Mas quem é esse pensador, né? Refletindo sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Vou deixar uma sugestão para vocês. Claro que depois eu vou fazer uma aula só, especialmente sobre isso, né? Sobre a mulher na arte, as mulheres artistas.
Porque a grande maioria das obras que a gente estuda são assinadas por homens, né? Arquitetura, escultura, pintura, né? E por que são assinadas por homens? É porque só tinha homem fazendo, né? Nem sempre. Eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre a Camille Claudel, né? Que ela era amante do Rodin, tá? E existem algumas acusações contra ele de ter se apoderado de obras dela e de dizer que eram deles, tá? Que era dele. Então, não era muito fora do comum os artistas homens fazerem isso, tá? Às vezes a irmã que fazia, a esposa, a filha, enfim. Então, eles assinavam como se fossem deles, tá? Então, algumas obras dele depois foram atribuídas a ela, depois eu vou fazer uma aula especial só sobre isso, tá? Mas resumindo muito, pessoal, o realismo é isso, tá? Vai ser esse rompimento com essas cenas históricas, literárias, religiosas, tá? Vai ser a representação de trabalhadores, de pessoas comuns e também de naturezas mortas, tá? Vai ser muito comum. O que é a natureza morta? São objetos inanimados. Então, vaso de flores, cesta de frutas, instrumentos musicais, coisas, objetos, tudo aquilo que for inanimado, tá? No realismo vai começar a ser muito comum. Outro movimento que vai acontecer vai ser o simbolismo. Isso tudo eu ainda estou final do século XIX. Né? Que coisa louca, bizarra, esquisita é essa, né? O simbolismo, pessoal, vai ser um movimento que vai flertar com o imaginário. Né? O que é esse imaginário? É a fantasia, são os sonhos, é o espiritual, é o místico, é o simbólico, certo? O simbolismo ele vai acontecer em reação ao realismo, tá? Quando a gente transita de um movimento para o outro, né, de um estilo artístico para o outro, vai ter inúmeros motivos para isso acontecer, tá? Mas dentre esses motivos, eu gosto de destacar dois que são os principais, né? O primeiro é porque os artistas começam meio que a encher o saco daquilo que eles estavam fazendo e quer partir para outra, tá? O segundo motivo é porque a sociedade vai mudando e os artistas vão acompanhando essa mudança. Então, beleza. Então, o que vem a ser o simbolismo? O simbolismo vai ser essa saturação do realismo. Enquanto o realismo ele só quer mostrar aquilo que está na sua cara, na sua frente, que é real, que é palpável, que é aquilo mesmo e pronto, acabou, o simbolismo quer dar uma viajada na maionese, entendeu? Quer pegar o sentimento, quer pegar o que está ali no oculto da sua mente e quer colocar na tela. Aonde que a gente vai ter isso também? Bem mais para frente, lá no surrealismo, né? Mas antes mesmo disso, o simbolismo já traz isso para a gente, né? Então vai ser uma corrente artística mais espiritualista, tá? Vai acontecer na França, né? Final do século XIX. E o que vai acontecer, né? Vai estar muito atrelado também, pessoal, a poesia, a literatura. Então a gente vai ter toda uma literatura simbolista, né? A gente não vai entrar nisso agora porque o nosso foco aqui não é a literatura, tá? Mas é um movimento totalmente atrelado à literatura, assim como tinha sido o romantismo. Então vocês podem perceber, eu não lembro se eu mencionei na última aula, eu acho que sim, mas eu gosto muito de reforçar com os meus alunos que na arte a gente está como se fosse numa montanha russa, né? Então a gente sobe e desce, sobe e desce. Então, no momento a gente está mais emocional, no outro mais racional, depois a gente volta a ficar emocional e depois fica racional novamente. Então, isso vai acontecer na arte, tá? Isso vai ser normal de acontecer na arte. Então, a gente sai de um movimento mais realista, mais racional e mais científico, e entra em outro que é mais dramático, mais viajado, mais espiritual e mais sentimental, tá? Então, o simbolismo ele vem para exprimir ideias, sentimentos, ele quer mostrar não o que você está vendo, mas o que está oculto por detrás do que você está vendo. Então, é uma viagem, né? Vai trazer temas bíblicos e também mitológicos, tá? Vai flertar ali com a questão do grotesco, do assustador, né? Essa obra aí da Aranha Chorona já fica muito claro o que eu estou querendo dizer, tá? A pintura não vai ter obrigação com a cópia da realidade,
tá? Mas sim com a questão da magia, do imaginário, do alegórico, né? Então, realmente é pegar aquilo que está bem escondido ali. Lembrando, né, pessoal, finalzinho do século XIX, início do século XX, o que está acontecendo ali na psicologia, né? O Freud, ele publica o livro dele da interpretação dos sonhos, né? Ele quer desvendar o subconsciente. Claro que isso vai ganhar mais força lá na frente com o surrealismo, tá? Mas nesse momento é o que a sociedade está vivendo. O homem ele está meio que saturado somente ali das questões sociais e políticas e do trabalho. Ele quer dar uma viajada mais no sentimental, né? No oculto da mente, tá? Outra coisa que vai acontecer também é uma reação a essa ciência toda, né? Então é menos ciência, né? E mais imaginação, mais mágica. O simbolismo também, pessoal, ele vai estar atrelado muito à questão da dualidade humana. O que é essa dualidade? É essa divisão que a gente sempre tem entre o certo e o errado, o bem e o mal. Lembra que eu falei disso no período barroco, no maneirismo, no barroco? Isso aconteceu bastante, certo? Outra obra que eu trouxe para vocês é O Beijo, do Gustav Klimt, né? Gustav Klimt, ele fez muito uso das texturas, das cores. A gente já pode perceber nessa obra que o artista ele já não tem uma preocupação com a questão da proporção, primeiro e segundo plano, volume. Então, isso já não é uma preocupação para ele. Ele está mais preocupado com a questão da textura e do sentimento, tá? Lembra quando eu mostrei as pinturas mais chapadas, né? Da Idade Média, ou mesmo da Antiguidade, né? Egito Antigo, certo? Então, nesse momento, a gente tem uma certa regressão na representação da imagem. O artista não está preocupado em dar realidade visual. A preocupação é mais simbólica, mais sentimental, tá? E a questão das texturas, né? Ele mistura aí várias texturas diferentes que a gente pode entender como parte da natureza, a gente pode entender como estampa de roupa, fica livre a interpretação, porque aqui o que importa é a imaginação, é o sentimento e não fazer cópia da realidade. Outra obra que eu trouxe para a gente, né, do Gustavo Moret, que eu adoro essa obra, né, é aquela história bíblica da Salomé, quando ela dança para o rei Herodes, e em troca ela pede a cabeça do João Batista, né? E aí o artista quis representar nesse momento a aparição da cabeça do João Batista como espécie de acusação, tá? O que a gente vai ter de simbolista nessa obra, né? Que é uma cena que jamais aconteceria na vida real, é uma cena fantasiosa, imaginária, até mesmo assustadora. Então, o simbolismo ele vem trazer isso. O simbolismo, assim como o romantismo aconteceu antes, o romantismo ele vai flertar com o orientalismo. O que é o orientalismo, né? É toda essa fantasia, esse fetiche por tudo aquilo que vem do Oriente, tá? Então a gente tem aí a Salomé, né, com trajes de odalisca, né? E essa cabeça que aparece como forma de acusação, essa luz, né, esse halo ao redor da cabeça que era comum na Idade Média, né, no período bizantino, no período românico, esse halo na cabeça representa a santidade, né? Essa luz, então o simbolismo vai trazer essa questão da espiritualidade, né? Dessa fantasia toda. Saindo do simbolismo, a gente vai ter o impressionismo. Já o impressionismo, ele já vai romper outras barreiras. Por quê? Porque se no realismo e ainda no simbolismo eu tinha, né, uma certa preocupação de ter uma realidade visual, que eles estavam fazendo? Eles estavam dando uma viajada na temática. Mas visualmente falando, ó, vou até voltar aqui. Visualmente falando, você tem toda uma noção aqui de proporção, de volume, de primeiro e segundo plano. Então a dançarina está aqui na minha frente, essa cabeça flutuante, eu tenho aí uma noção de que ela está flutuando bem no meio. As outras pessoas estão ao fundo. Então eu ainda tenho uma realidade visual, uma realidade de espaço.
Eu estou viajando na maionese em relação à temática. É uma temática fantasiosa e espiritualista. Quando a gente entra no impressionismo, aqui a viagem vai muito mais além. Por quê? No impressionismo, primeiramente, né? Por que chama impressionismo? Porque o Claude Monet ele vai pintar essa tela chamada Impressão, Nascer do Sol. Então essa obra aí vai inaugurar o impressionismo e vai dar nome para o movimento também. O impressionismo, pessoal, ele já perde de vez a preocupação em copiar a realidade tal qual ela é, tá? Quando eu bato o olho nessa obra, ela ainda é uma obra figurativa, tá? Reforçando aqui, o que é uma obra figurativa? Figurativo vem de figura. Eu bato o olho na obra, eu compreendo do que se trata. Eu sei que é um nascer do sol, eu sei que o sol está refletindo na água, eu sei que tem dois barquinhos. Então, eu compreendo ali o que eu estou vendo, certo? Então, é uma obra figurativa, não é abstrata. Porém, não é uma cópia fiel da realidade, não é acadêmico, ou seja, não é uma obra que tem que parecer uma fotografia. A preocupação do artista aqui começa a ser a cor, a luz e o movimento, tá? Vocês podem notar que as pinceladas são marcadas, a tinta é deixada na tela de propósito, tá? Se antes eu tinha uma pincelada lambida, o que é uma pincelada lambida? Vou voltar na tela para dar o exemplo. Você vai pincelando, pincelando, pincelando até não sobrar uma marquinha de pincel. Por quê? Tem que parecer uma fotografia. Aqui não, aqui eu já tenho uma pincelada mais agressiva, mais jogada, uma pincelada mais pontilhada. E isso é proposital, por quê? No impressionismo, o artista está preocupado, sobretudo, com a luz. Então, o hábito do artista pintar ao ar livre começa a crescer. Não que isso não acontecia antes, tá? Mas normalmente o artista ele ficava dias, meses, trancado ali dentro do seu ateliê até concluir uma tela. Nesse momento, não. O artista ele pega o seu material e ele vai para o ar livre. Por quê? Porque ele não quer perder a luz do dia. E para não perder essa luz do dia, que a luz passa, o dia passa rápido, né? Para não perder, a pincelada tem que ser rápida. Então, normalmente, as obras impressionistas, quando você olha ela de perto, você está vendo um monte de borrão e um monte de pincelada ali para lá e para cá. Conforme você vai chegando para trás, a imagem vai acontecendo, tá? Então, são três as principais preocupações do impressionismo: a cor, a luz e o movimento, certo? Como exemplo de movimento, né? Ninguém melhor do que o Degas. Né? O Degas ele gostava de pintar as bailarinas. Eu acredito que vocês já devem ter visto alguma obra do Degas por aí, porque as obras dele são bem famosas. O Degas vai ser uma exceção, né? Enquanto os impressionistas pintavam ao ar livre, o Degas ele curtia mais ambientes fechados, ele é uma exceção. Por quê? Porque ele gostava de representar as bailarinas. Se uma das preocupações do impressionismo era o movimento, nada melhor do que a dança para poder captar esse movimento, tá? Mais uma vez, pinceladas rápidas, marcadas, certo? Mas, pessoal, ninguém dorme realista e acorda impressionista assim de uma vez, né? A gente vai ter um pezinho aqui, um pezinho lá. E o Degas, ele gostava também de fazer leves denúncias nas obras dele. Um bom exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, é essa aula de dança de 1874. Num primeiro momento, a gente não vê nada demais. São bailarinas sendo instruídas pelo professor, estão ali esperando o momento de se apresentar e estão se aquecendo. O que acontecia, pessoal? Nessa época, era muito comum meninas de 12, 13, 14 anos, elas necessitarem do balé para sobreviver. Então, não era só questão de lazer ou diversão, não. Elas precisavam do balé para poder tirar o sustento da família. E normalmente eram meninas assim, que tinham 5 irmãos, 10 irmãos, aquela dificuldade toda, pobreza, né? Então, uma bailarina, uma mocinha dessa, sustentava sozinha, praticamente sozinha, uma família inteira.
E aí, o que acontecia? Vocês podem ver aí no canto superior direito da tela, não sei se dá para ver muito bem, né? E o Degas ele quis representar um cara agarrando uma das meninas. Não sei se vocês conseguem compreender aí, mas ali ao fundo tem uma pessoa de roupa preta, de terno preto. Gente, o que era super normal acontecer nessa época? Vários senhores, vários pais de família, lembrando, né, que o realismo fazia o que também? Denúncia da hipocrisia da sociedade. Aqui a gente já está no impressionismo, tá? A temática é outra, o estilo de pincelada é outra coisa, mas não significa que algumas temáticas ainda não vão estar presentes, ok? Era comum, gente, as bailarinas serem cafetinadas. Como assim? Terminou a apresentação? Acontecia ali de 2, 3, 4 homens aparecerem ali para ver se alguma das meninas não estavam disponíveis para fazer um programa, tá? Então isso era normal de acontecer, tá? Por quê? Para ter uma renda extra, a menina, além de precisar do balé para se apresentar, para receber pela apresentação, elas ganhavam um extra fazendo esses programas, tá? Então o Degas ele quis colocar isso na obra dele também como uma espécie de denúncia, ok? Outra obra do Degas, né, essa escultura super, super famosa, uma das mais famosas do impressionismo, né, A Pequena Dançarina de 14 anos, de 1881, aonde ele representa uma bailarina, uma mocinha, uma menina de 14 anos, magrinha, tá? Qual que é o diferencial dessa escultura? Ele coloca roupa, ele veste uma roupa na bailarina. Muito provavelmente essa roupa foi colocada antes dele concluir o restante, porque senão depois não teria como colocar. E o laço na cabeça também. Então, vai ser meio aí que uma técnica mista que ele vai fazer, né? Então, ele não usa só o. Se eu não me engano, essa escultura é feita em bronze. E aí ele vai e veste essa roupa na bailarina. Nesse momento, pessoal, ele está querendo representar também não só uma simples bailarina, mas a fragilidade de uma menina tão nova de ter que viver esse tipo de vida, tão novinha. Significa que essa bailarina em especial era uma das que precisavam se prostituir depois? Não necessariamente, tá? Mas a vida de bailarina era uma vida muito árdua, muito sofrida, tá? Elas não faziam aquilo simplesmente por prazer, por diversão, era uma necessidade, certo? Ainda no impressionismo, né, para finalizar aqui, eu trouxe o Almoço dos Barqueiros, do Renoir. É uma das minhas favoritas, tá? Essa obra está presente no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Recomendo este filme, apesar que a temática do filme não é o impressionismo, mas muita coisa gira em torno dessa tela, muitos dos acontecimentos do filme, então eu recomendo o filme, tá? Que é o almoço dos barqueiros? É um momento de descanso, é um momento de descontração. E daí você pode me perguntar, mas Cláudia, então é uma obra realista? Não, porque não é um momento cotidiano, não é um momento corriqueiro. Sim, é um momento cotidiano, corriqueiro, comum. Poderia tranquilamente se enquadrar no realismo. Porém, contudo, o estilo da pincelada, né? Essa pincelada rápida, essa obra que parece mais uma fotografia meio manchada, essa preocupação com a rapidez para não perder a luz do dia, né, são características do impressionismo. E também porque essa obra foi pintada, né, depois, né, foi pintada num período impressionista e o Renoir era um impressionista, tá? Então, reparem o seguinte, vai ter várias formas da gente analisar uma obra de arte, mas as duas principais que eu sempre gosto de destacar é a primeira, você vai analisar o estilo da pincelada, a cor, o traço, tá? Você está olhando ali a parte física da obra. A segunda maneira de analisar é a temática, certo? Então, às vezes, um mesmo artista com o mesmo estilo de pincelada, um mesmo estilo de joguinho que ele gosta de fazer de luz e sombra, ele vai, no decorrer da carreira dele, variar a temática, certo? E daí, pessoal, a gente vai para o pós-impressionismo. O que vem a ser o pós-impressionismo? É uma extensão do impressionismo. Porém, entretanto,
contornos mais bem definidos, tá? O impressionismo, ele não vai fazer uso de contornos, e o pós-impressionismo começa a ter um gosto especial por esses contornos marcados, certo? Mas a gente ainda tem a pincelada marcada, né? O tracejado deixado de propósito na tela, essa pintura mais com cara de manchada, tá? Porém, o diferencial do impressionismo para o pós-impressionismo é que as obras começam a ter contornos mais fortes, cores mais fortes e uma carga dramática cada vez mais presente. Então, vou voltar aqui no impressionismo, né? São obras bem suaves, são obras leves, né? O pós-impressionismo, ele começa a transitar ali para uma coisa mais pesada, mais dramática, né? O Paul Cézanne é um grande nome desse momento, tá? O Cézanne ele vai estar depois presente em outros movimentos que a gente vai conversar nas próximas aulas, tá? Outro grande nome é o Paul Gauguin, né? O Paul Gauguin ele tinha um gosto especial pelos diferentes tipos étnicos, tá? Ele morou no Peru por um bom tempo, depois que voltou para a Europa, né? Então, contornos marcados, cores fortes, porém percebam que a preocupação do artista não é muito em copiar a realidade, não é muito ser fiel à realidade, tá? A preocupação com primeiro e segundo plano, com proporção, com volume, ela vai aos poucos desaparecendo. É porque o artista não sabe fazer direito? É porque o artista desaprendeu tudo aquilo que foi conquistado pelo Da Vinci no Renascimento? De forma alguma. É porque a intenção, a vontade aqui já não é mais essa, certo? Aqui a busca do artista é cada vez mais por compreender essa cor, por compreender essa luz. Então é uma busca cada vez mais filosófica dentro da arte do que visual, certo? Um momento de descontração, né? Esse tipo de obra vai flertar muito com o que mais para frente a gente vai chamar de fovismo, tá? Que é um estilo mais voltado para os prazeres cotidianos, assim como foi o rococó que a gente conversou na última aula. Então a gente vai ter momentos da arte que vão voltando, intenções que vão voltando, preocupações que vão e voltam. Porém com uma nova roupagem, com uma nova pegada. Por quê? Porque o artista é outro, porque essa época na sociedade é outra, certo? Então lembrem-se sempre disso. É essa transição entre racional e emocional que vai estar sempre acontecendo, porém cada vez mais com uma pegada um pouquinho diferente. Outro grande nome do pós-impressionismo é o Van Gogh, né? Van Gogh, ele era um pintor holandês, acredito que a grande maioria de vocês já ouviu falar dele. Ele tinha problemas mentais, muito provavelmente esquizofrenia, mas isso nunca foi comprovado. Ele chegou a ficar internado por um tempo. Ele tinha problemas mentais e problemas com bebida, tá? Então ele teve uma vida muito sofrida, tem aquela história dele que ficou muito famosa, dele ter cortado a própria orelha num surto de loucura que ele teve, né? Mas ele era um artista brilhante, né? Infelizmente ele não teve o devido reconhecimento em vida, tá? Características aí do pós-impressionismo do Van Gogh: pinceladas rápidas, pinceladas marcadas, grande carga emocional, tá? Alguns livros vão fazer uso do nome do Van Gogh também no expressionismo, tá? O expressionismo foi uma vanguarda europeia alemã que a gente vai conversar nas próximas aulas, que é um tema que o Enem gosta muito também, tá? Então o Van Gogh ele vai trazer essa carga emocional, esse contorno marcado, né? Também vai estar muito presente esse contraste entre cores opostas. O que são cores opostas, né? A gente tem a escala das cores, a gente vai ter as cores adjacentes e as cores opostas. Né? As cores adjacentes são as que vão transitando naturalmente de uma para outra, como, por exemplo, amarelo que transita para o laranja, que transita para o vermelho. Né? O oposto vai ser o quê? Um amarelo contrastando com esse azul, dá esse choque. Né? Então, o pós-impressionismo ele vai começar a fazer de propósito esses contrastes. Porque fazendo esse contraste, você traz uma carga emocional e dramática para a obra, tá? Vou finalizar com Toulouse-Lautrec. Quem foi o Toulouse-Lautrec, né? Ele vai ser basicamente o precursor da arte gráfica,
tá? O Toulouse-Lautrec também tinha problemas de saúde, né? Ele teve algumas doenças na infância que fez com que ele ficasse de baixa estatura. Ele passou a vida inteira em cabarés, em bordéis, bebendo muito, contraiu sífilis, enfim, ele teve uma vida muito boêmia, muito louca. Essa obra que eu trouxe de exemplo para a gente fechar nossa aula é uma litografia. O que é litografia? É uma técnica de você reproduzir a mesma imagem várias vezes. Então, o Toulouse-Lautrec, ele fazia cartazes de propaganda desses bares onde ele frequentava. Ele praticamente morava, né? Então, aí a gente já começa uma nova vibe na arte, né? A gente começa a ter a arte em função também da propaganda, né? Em função de comerciais, a gente começa a ter as charges, né? Começa a estar muito presente nos jornais, nas revistas. Então, percebam que conforme a gente está transitando do século XIX para o século XX, a arte cada vez mais ela assume novas funções. Ela não tem mais só a função de entreter, de distrair, mas também a função de expressar sentimento, fazer denúncia, fazer propaganda, tá? Então, pessoal, é isso. A gente fecha com o Toulouse-Lautrec. Nas próximas aulas a gente vai falar de vanguardas europeias. Espero que todos tenham me ouvido, espero que tenham gostado. Deixa eu finalizar a gravação.